Amém. Obrigado, Pastor Josué, pela generosidade da sua vida e das suas palavras. Nesta manhã eu gostava de falar de um assunto que eu considero fundamental no ministério, que é inovação. E queria falar acerca de encorajamento que vem por construir uma cultura de inovação. Se há coisa que traz encorajamento, é quando nós construímos uma cultura de inovação. E a criação de Deus é um hino à inovação. Nós só estamos aqui hoje por causa de inovação. Eu só estou aqui hoje por causa de inovação. Se não houvesse aviões, barcos, meios de transporte, eu não poderia estar aqui. Então, nós hoje estamos onde estamos e somos o que somos, também fruto da inovação. A inovação é alguma coisa que faz parte da imagem de Deus no homem. A criatividade divina. A inovação faz parte da natureza divina e por isso existem elementos na nossa sociedade, na nossa vida, que são hinos à natureza de Deus, à natureza inovadora de Deus. Eu ontem falei do exemplo da música. Como é que é possível, com 7 notas musicais, 12, se considerarmos os sustenidos e os bemóis, construírem-se milhões e milhões de músicas, de melodias, de harmonias completamente diferentes umas das outras? A resposta está, não é em ter mais notas, mas em usar de forma criativa aquelas que já existem. Se eu olhar para a arquitetura basicamente trabalha com 3 coisas: curvas, retas e ângulos. Mais nada. E 3 coisas como curvas, retas e ângulos são capazes de desenhar os mais belos e diferentes edifícios e construções humanas que nós conhecemos. 3 coisas apenas. Ou seja, há um princípio que é importante nós entendermos de uma vez por todas, especialmente quando estamos no ministério, é que Deus não precisa de muito para fazer muito. Deus não precisa de muito para fazer muito. Porque o conceito de muito para Deus não é o conceito que muitas vezes nós, dentro dos limites da nossa humanidade, entendemos. Ou seja, eu não preciso de muito para fazer muito. Este é um princípio bíblico. Não é o que eu tenho que determina onde eu chego. É aquilo que eu faço com aquilo que eu tenho que determina onde eu chego. A responsabilidade não está no que eu tenho, mas está na maneira como eu uso ou não uso aquilo que eu tenho. A Bíblia está cheia de exemplos de que não é preciso muito para fazer grandes coisas. Cheia de exemplos. Podemos ir à passagem famosíssima da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando os discípulos chegaram ao pé de Jesus e disseram-lhe: Mestre, despede a multidão, porque nós não temos como que, não há nada para comer, e despede a multidão, porque eles têm que ir comprar qualquer coisa para comer. E Jesus, descontraídamente, pede-lhes uma coisa que parece irrealista aos olhos das nossas limitações. Jesus vira-se para os discípulos, e estamos a falar de eventualmente de 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, e Jesus disse com a maior descontração: dá-lhes vós de comer. Como é que ele tem? Como? Como é que nós? Como? O que tu estás a pedir é muito acima daquilo que nós temos. Nós não temos nada para dar a eles, não temos comida, não temos reserva de comida. É uma expectativa irrealista. Tu colocaste sobre nós uma expectativa
que nós não temos condições de cumprir. E daí o espanto. Claro que nós estamos a 2000 anos de distância do evento e para nós... Mas imagina que esse pedido era feito agora e estamos aqui 750 pessoas e dizer assim, olha, hoje pagas tu o almoço a toda esta gente. Ou vais providenciar refeição para todas estas pessoas. Há coisas que são ditas que, à luz daquilo que nós temos, é irrealista. E quantas vezes nós nos sentimos assim diante daquilo que eventualmente parece que Deus pede de nós, ou como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar lá? Aquilo que eu tenho não tem dimensão suficiente para poder responder a essa expectativa. Jesus disse, dá-lhes vós de comer. E alguém teve coragem de dizer, como? Como é que nós vamos dar de comer se nós não temos nada? Então vão à procura. Outra coisa, mas como é que se vai à procura de comida para 20 mil pessoas? Vai à procura. Como? Como é que se vai à procura? Digam-me lá sinceramente, se alguém vos pedisse isso, e se, olha, podes alimentar 20 mil pessoas, dizer, não, eu não tenho, então vai à procura. Como é uma coisa facílima, vou ali e arranjo comida para 20 mil pessoas assim. Vou à procura? Como é que eu vou à procura? Vai entre a multidão e procura. Como? Espera aí. Vou entre a multidão. Alguém trouxe comida. Alguém bom da cabeça. Traz comida. Traz o lanche para o dia a pensar em 20 mil. Como é que eu vou à procura? Vou bater. Olha, por acaso trouxeste hoje comida? Assim trouxe. Achas que é suficiente para 20 mil? E voltam a Jesus com aquilo que era expectável. Foram ao lanche do menino e disseram assim, em nome de Jesus, dá cá esse lanche. E chegaram a Jesus com 5 pães e 2 peixes. E eu tenho quase a certeza que o objetivo dos discípulos era dizer, vês? Vês? Foi o que conseguimos arranjar. E eles pensavam que Jesus iria dizer, realmente é verdade. Isso não vai dar nada. Não vai dar para nada. É melhor mesmo mandar o povo embora. O que é que Jesus respondeu? Ótimo! Ótimo. Mandem já sentar as pessoas, um plano logo. Um plano. A Bíblia está cheia de exemplos em que o não ter não é um problema para o nosso Deus. Chegar a Deus e dizer, Deus, eu não tenho, Deus não vai ficar impressionado e, coitado do meu filho, realmente ele não tem. Então, olha, espera aí que eu vou-te dar mais. Sabem, eu acredito que muitas vezes no ministério nós oramos aquilo que Deus não nos quer dar. Quantas vezes nós oramos a Deus por mais? Deus dá-me mais pessoas, Deus dá-me mais recursos, Deus dá-me... Porque nós, e esta é a mentalidade dominante da nossa geração, se eu não tenho, eu não posso. Se eu não tenho, eu não posso. Mas eu hoje quero mostrar-vos pela palavra de Deus que essa não é a mentalidade do reino de Deus. A mentalidade do reino de Deus não é essa. Porque há um fator que Ele colocou em nós que torna possível que com pouco se possa fazer muito. E isso chama-se inovação. Capacidade de usar aquilo que se tem para construir aquilo que não se tem. Porque Deus não vai usar aquilo que tu não tens, Deus vai usar aquilo que tu tens. É por isso que não vale a pena ter inveja, ter ciúme, espírito de comparação, porque Deus não vai usar o que o outro tem para construir aquilo que Ele te chamou para construir.
Deus vai usar aquilo que tu tens. Deus não cometeu nenhum erro ao criar-te e Deus não cometeu nenhum erro ao comissionar-te. Não há equívoco divino nenhum na minha e na tua existência. Portanto, não há equívoco divino nenhum naquilo que eu tenho ou não tenho. O equívoco está em mim, na minha capacidade de entender como Deus opera e como Deus usa aquilo que parece que não é e que até confunde aquilo que é. Aquilo que parece que é fraco para confundir aquilo que parece que é forte. Porque no fundo, o ter ou não ter não é mais do que uma ilusão que nos dá mais ou menos garantias para o futuro, mas é uma ilusão. Porque aquilo que constrói o nosso futuro não é o que tu tens, mas aquilo que tu és capaz de fazer com aquilo que tu tens. Isso é que constrói o nosso futuro. Não se esqueçam que nós estamos a lidar com um Deus que até do nada cria alguma coisa. Deus não se deixa impressionar com as nossas orações desesperadas, como Deus, eu não tenho, Deus, como é que vai? Como é que eu vou conseguir? Eu não tenho. Deus não se deixa impressionar porque estamos a orar a um Deus que até o nada não é um impedimento para Ele. Amém? Deus não é mentiroso, mas é mais do que isso. Deus não pode mentir. Eu não devo, mas posso mentir. Certo? Eu não devo mentir, mas eu posso mentir. Se eu disser assim, esta coluna de som é vermelha, é vermelha? Ele diz, não é vermelha. Não, ele não é vermelha. Ou tens um problema na vista ou és mentiroso. Ela é preta. Então, eu não devo mentir, mas eu posso mentir. Mas Deus não pode mentir. Não, sabem, a mentira para Deus não é uma questão de opção, Ele não pode. Porque se Deus disser, esta coluna é vermelha, ela fica vermelha. Porque tudo aquilo que Deus diz é verdade e acontece. Às vezes, nós não estamos a ver porque aquilo que Deus diz não é o que eu vejo, mas a verdade é o que Ele diz e eventualmente aquilo que eu vejo vai se transformar naquilo que Ele diz. Porque Ele não pode mentir. Ele não pode dizer uma coisa que não acontece. Porque é da sua natureza. Se Ele diz, acontece. Quando a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, o que é que está a falar? Está a falar de que Deus é muito disciplinado e que não diz mentiras. Não é isso. Deus não é homem para que minta, porque tudo aquilo que Ele diz acontece. É verdade. Mesmo que aos olhos da nossa natureza limitada não pareça verdade. Mas é verdade. Aquilo que Deus diz a teu respeito é mais verdade do que aquilo que tu vês a teu respeito. Deus, eu não tenho. E isso não é um problema para Ele. Não é um problema para Ele. Há uma passagem muito conhecida. Eu hoje gostava de falar acerca de três princípios. Três princípios para nós construirmos uma cultura de inovação que nos leva a ter uma vida de encorajamento. Porque aquilo que nos limita não é o que temos ou o que não temos, mas é o que queremos que podemos fazer com aquilo que temos. Em Marcos, no capítulo 2, vocês conhecem esta passagem, versículo 1 a 12, diz o seguinte. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, relacionando e raciocinando em seu íntimo, perguntavam porque é que este homem fala assim.
está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas no vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atónitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Inovação é das principais armas do progresso. E a falta de inovação é a principal causa de estagnação. Não é falta de recursos, é falta de inovação. E a principal causa de progresso não é ter mais recursos, é ter inovação, capacidade de fazer alguma coisa com aquilo que já se tem. Muitas vezes ficamos tão desencorajados quando olhamos para aquilo que temos e o comparamos com aquilo que sonhamos ou desejamos. Alguém já sentiu assim? Há um gap, há um fosso enorme entre aquilo que nós temos e aquilo que nós desejamos. Quem é que já sentiu no ministério isso tantas vezes? Eu tenho um sonho, eu tenho uma visão, mas quando eu olho para aquilo que tenho, eu fico desencorajado. Porque há uma distância tão grande. E perguntamos: como é que eu vou chegar? Como? E tantas vezes desenvolvemos uma cultura de eu não tenho, eu não posso. E arranjamos desculpas. Se eu tivesse, eu poderia. Se eu tivesse o que o pastor Josué tem, eu poderia. Se eu tivesse aquilo que o outro tem, eu poderia. Esta mentalidade é baseada no facto de nós acreditarmos neste princípio: eu não tenho, eu não posso. Eu não tenho, eu não posso. E a Bíblia diz que estes 4 homens que carregaram o paralítico, tinham uma missão na vida, era levar o paralítico a Jesus. Chegaram ao pé do local onde Jesus estava falando, e a multidão era tão grande, tão grande, tão grande, que nem à porta havia lugar, não era só dentro da casa, nem à porta havia lugar. E quando eles chegaram, viram que não podiam entrar. É desanimador. Vir uma viagem carregando, não havia ambulância, era ao ombro, carregava. Uma viagem, não sei quantos quilómetros, eu não sei quantas horas ou dias, eles viajaram com um amigo às costas, numa maca, carregando, para chegar ao local onde tinham expectativa de poder haver um milagre. E chegaram lá e não podiam sequer entrar, nem chegar à porta. O que é que isto gera? Desencorajamento. Viemos nós de tão longe. Eles podiam ter dito: olha, tentámos o nosso melhor, fizemos o nosso melhor, se calhar não é a vontade de Deus, se calhar ainda não é o tempo, se calhar tenho que esperar mais, porque estás a ver, não consigo, não podemos. Mas o que é que eles fizeram? Diz que eles realmente não tinham como entrar. Mas eles desenvolveram uma mentalidade diferente, que eu acredito que é a mentalidade do reino, que é a mentalidade que nós temos que ter na igreja, na liderança, que é: ok, o mundo ensina, eu não tenho, eu não posso. Mas a Bíblia ensina, eu não tenho, mas eu posso. Eu não vou negar que eu não tenho, mas isso não vai determinar o que eu posso. Eu não posso entrar dentro da casa, mas eu vou arranjar uma maneira diferente, mas eu vou entrar dentro daquela casa. Eu não vou entrar pela porta, mas olha, nós vamos correr o risco. Subir ao telhado, partir o telhado. Sabe, isso não estava em nenhum manual. Como levar doentes a Jesus. Parte o telhado. Não estava em nenhum manual. Não havia nenhuma evidência anterior. Era um risco. Primeiro era um risco legal, porque é crime partir o telhado do vizinho. A casa não era deles. Era risco porque carregar um paralítico para cima de um telhado é arriscado para o paralítico,
E para eles que podiam ficar como o paralítico. Não há tanta gente às vezes que na igreja diz: não ajudes esse tipo de pessoas porque podes ficar como eles. Ai, tu tens lá na igreja gente desse tipo, cuidado que eles contaminam. Mas que fé forte é esta que nós temos que a pôr numa estufa com medo de contaminar? Sabem de onde é que está o risco? O risco não está no nosso lado, o risco está do lado de quem vem pedir ajuda. O risco de mudança não é nosso, é deles. Quando alguém tem contacto com o Evangelho e com a casa de Deus, com a igreja, o risco de mudança não é nosso, é deles. Subiu, partiu o telhado. Imagine as pessoas lá começarem o pânico não se gerou. Ou seja, o que é que eles fizeram perante, e este é o primeiro princípio, para construir uma cultura de inovação? Sabem qual é o primeiro princípio para ter uma cultura de inovação? São recursos limitados. Não há inovação se não houver limitação. A inovação nasce da limitação. Se não houver limitação, não há inovação. Vocês acham que ele ia entrar para o telhado se pudesse entrar para a porta? Não ia. A inovação foi a resposta à limitação. Não é possível entrar para a porta. E eu não quero ir embora sem levar o meu amigo a Jesus. Ou seja, eu não tenho, mas eu não vou dizer que eu não posso. Eu não vou arranjar desculpa a dizer que não é a vontade de Deus e que não é o tempo de Deus. Eu vou arranjar uma maneira de acontecer aquilo que eu sonho acontecer. Eu posso não ter a oportunidade que os outros tiveram de entrar pela porta. Eu gostava de ter tido, mas isso não me vai parar. Eu vou subir ao telhado, eu vou partir o telhado, eu vou correr o risco até de ser preso, mas o meu amigo vai ter um encontro com Jesus. Se fosse alguns de nós, dizíamos: fizemos o nosso melhor. Sabe, esta expressão, quando alguém da minha equipe vem ter comigo: mas eu fiz o meu melhor. Quantas vezes o fez o meu melhor é uma desculpa para nada vai mudar. Eu fiz o meu melhor. Pois então não chega ao teu melhor. Tens que inovar. Faz alguma coisa que nunca fizeste. Qual foi a última vez que tu fizeste alguma coisa pela primeira vez? Vou repetir. Qual foi a última vez que tu fizeste alguma coisa pela primeira vez? Mas eu sempre fiz assim. Há 50 anos que é assim. Isso foi tão bom. Mas agora faz diferente. Talvez a casa está cheia, já não dá para entrar pela porta. Talvez essa já não é uma ferramenta que tu consigas usar, já não é eficiente. Inova. Não arranjes desculpas. Não fiques deprimido a dizer porque os outros têm a oportunidade e eu não tenho. Sabem, eu estou a falar com vocês, eu não estou a falar do alto da minha... Como é que eu ia dizer? Da minha sapiência, da minha sabedoria. Eu venho de um país onde eu cresci a ouvir: a igreja aqui não cresce, aqui ninguém se converte. Quando eu comecei a igreja, que hoje é a Hillsong de Portugal, a primeira palavra que eu tive, e que foi de super encorajamento, foi: vais abrir a igreja aí ninguém se converte. Que é uma excelente palavra para receber quando se começa uma igreja. Aí ninguém se converte. Esse foi o meu maior mindset, o meu maior estigma interior quando eu comecei a igreja. O medo que ninguém se convertesse. E é um mau medo para se ter quando se começa uma igreja. Se ninguém se converte, não há igreja. Era assumido como: é normal, ninguém se converte. É normal, não há igreja grande em Portugal. É normal, se alguma coisa acontece, tem que vir alguém de fora fazer, pagar. Mentalidade.
Nós não temos, nós não podemos. Somos pequenos, não temos recursos, não podemos fazer nada grande, não podemos fazer nada de significado. Tem que vir da América alguém ou do Brasil, que eles é que têm dinheiro. Mentalidade. Mas sabem, o encorajamento vem com cultura de inovação. Assim, é verdade, eu não tenho. É verdade, eu não tenho. Mas isso não quer dizer que eu não possa. Quem disse que eu não posso porque eu não tenho? Desde quando aquilo que eu tenho vai determinar aquilo que eu posso? Nunca mais me esqueço. Sabem porque é que eu pregava muito tempo? Porque eu queria adiar para o fim o apelo. Porque ninguém se convertia. E a pior coisa que podem fazer um pastor é um apelo e ninguém levanta a mão. Pastor, seja para o que for, gosta de ver mão no ar. Eu tinha pânico. Pregava, estudo bíblico, pregava. E o apelo era deixar mesmo para o fim, porque ninguém se convertia. Eu lembro-me a primeira vez que na nossa igreja alguém se converteu, aquilo parecia um avivamento daqueles. Mas sabem, um dia eu tomei uma decisão. Toda a gente... Um dia alguém teve a coragem de vir perguntar, porque eu tomei a decisão de fazer o apelo todos os domingos. Mesmo não tendo ninguém para se converter. Isto era coisa de doido, não é? E houve alguém um dia que teve a coragem de me perguntar, disse, pastor, desculpa, eu não quero ser indelicado, mas não faz sentido tu fazeres o apelo todos os domingos quando não há ninguém para se converter. Eu virei para essa pessoa e disse, faz, porque eu quero ver se todos nós ganhamos vergonha de não vermos ninguém pela primeira vez na igreja. E eu vou continuar a fazer. Primeira pessoa que se converteu, uma festa, uma alegria. Depois outra. E depois outra. E depois outra. E a gente começa a ganhar confiança. Estamos a enfrentar um gigante. Estamos a ver resultado. Outra. Não foi assim há tantos anos. Cerca de 5 anos. Pela primeira vez, 5, 6 anos. Pela primeira vez. Que passámos um ano em que todos os domingos se converteu alguém. E no ano de 2018, só na nossa igreja converteram-se 2.783 pessoas. Eu não tenho, mas eu posso. Não deixes que aquilo que tu tens determine aquilo que tu podes. Não deixes que aquilo que tu tens determine aquilo que tu podes. Só se inova quando não se tem. A impossibilidade, a limitação é a raiz da inovação. Quando há uma impossibilidade, o nosso mundo tem evoluído e tem havido inovação, progresso, que nasce das limitações, das impossibilidades. Até que alguém usa alguma coisa que já existe, mas de uma forma que nunca foi usada e cria uma possibilidade naquilo que antes era uma impossibilidade. Esta é a natureza do nosso Deus. Esta é a natureza do nosso Deus. E eu oro a Deus para que Deus restaure à sua igreja esta característica. Eu não sou definido por aquilo que eu tenho. Aquilo que eu posso não vem daquilo que eu tenho. Aquilo que eu posso vem daquilo que eu creio. Que eu posso fazer com aquilo que eu tenho. É o que eu creio. Não é o que eu tenho que determina. Se nós tivermos, nunca vamos inovar. Quando se tem, não se inova.
Inovação nasce sempre da limitação. Lembrem-se disso. Se tu estás e pensa, eu tenho recursos limitados, eu tenho pessoas limitadas. Tu estás na melhor posição para experimentares como Deus trabalha com inovação. Como podem surgir coisas novas que tu nunca esperaste que poderiam surgir. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 1 a 6, diz: Pedro e João subiram ao templo à hora da oração, a nona, e era carregado um homem coxo de nascença, ao qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhes Pedro: não tenho prata nem ouro. Não tenho. Se fosse alguns de nós, mas quando eu tiver, eu vou-te dar. Eu vou orar e Deus vai me abençoar e Deus vai me fazer prosperar. E quando eu prosperar, eu não me vou esquecer de ti. Eu agora não tenho, agora não posso. Quantas vezes isso acontece conosco? Eu não tenho, eu não vou poder, eu não tenho, eu não vou poder, eu não tenho tempo, eu não vou poder ajudar, eu não tenho recursos, eu não vou poder ajudar. Foi isso que Pedro e João disseram? Eles disseram: prata e ouro eu não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Eu não tenho, mas eu posso fazer alguma coisa por ti. Porque não é aquilo que eu tenho ou não tenho que vai determinar aquilo que eu posso ou não posso. Tu estás a olhar para receber alguma coisa daquilo que eu tenho, mas eu posso te dar alguma coisa apesar daquilo que eu não tenho. Eu não tenho prata e ouro, eu sei que é isso que tu estavas à espera, mas eu tenho alguma coisa melhor do que a prata e o ouro. Eu vou restaurar a tua saúde. Que Deus restaure a nossa liderança. Esta ousadia e capacidade de dizer perante as circunstâncias: é verdade, eu não tenho. Eu não vou fingir que tenho o que não tenho. Não, eu não tenho, mas eu posso. Eu não tenho, mas eu posso. Eu queria que tu saísse deste lugar com esta frase no teu coração: eu não tenho, mas eu posso. Porque muitas vezes, tempo demais, aos teus ouvidos tem sido dito: eu não tenho, eu não posso. Eu não tenho, eu não posso. Mas tu saias daqui hoje a dizer: não, eu não tenho, mas eu posso. Eu não tenho, mas eu posso. Eu não tenho, mas eu posso. Inovação nasce da necessidade e na limitação. É esperado que os líderes tenham esta característica inovadora. Não há expansão da igreja sem inovação. E eu volto a dizer o que é que disse ontem: inovação não é ter o que mais ninguém tem. É fazer o que mais ninguém faz com aquilo que todo o mundo tem. É isso que é inovação. Inovação não é eu comprei isto, eu agora... Isso não é inovação. Inovação nasce da limitação. É a nossa capacidade de gerir e de organizar o que existe de maneira a criar o que não existe ainda. E esta característica foi soprada por Deus em nós. Nós temos essa capacidade de usar coisas que existem para criar coisas que não existem. Nós temos, e eu creio que como igreja nós devemos ser um exemplo, uma montra de inovação e criatividade. Que as pessoas possam olhar para nós e ficar atónitas como ficaram ali e dizer: como é que é possível aquela igreja fazer aquilo? Como é que é possível? Porque eles não têm isto, eles não têm aquilo, mas eles fazem. Eu não tenho, mas eu posso. Sabe, um líder é suposto ser inovador. Uma das características que eu procuro num líder, procuro duas características num líder. Quando eu escolho um líder ou um membro do staff para trabalhar full time, ou um líder para dirigir uma equipa, eu procuro sempre duas características.
Eu nunca procuro a pessoa que é melhor a fazer aquilo. Se for o melhor a fazer aquilo, além do que eu procuro, ótimo. O problema é que se eu procuro apenas uma pessoa que é o melhor a fazer aquilo, e ele não tiver a primeira característica, que é a capacidade de construir uma equipa, no dia em que ele for embora, tu ficas com um problema na mão. Ele é muito bom a fazer, mas no dia em que ele vai embora, tu ficas com um problema na mão. Uma das características de um líder é a capacidade de construir uma equipa à volta dele, que faz com que a igreja fique protegida das variações emocionais e sei lá que as pessoas possam ter, e sempre as coisas continuam. E a segunda coisa que eu procuro é uma pessoa que tem a capacidade de inovar. E o que é que eu quero dizer com isto? É a pessoa que não me pede mais para fazer. No sentido, eu para fazer isto, preciso disto, preciso daquilo. Pastores, sabem o que é que eu estou a falar, não é? Olha, eu convido para seres, liderares o Ministério dos Jovens. Ok, eu faço, mas eu preciso de condições. Preciso ter isto, preciso ter aquilo, senão não é possível fazer. Eu procuro um líder que não me peça mais, mas que tenha a capacidade de olhar para o que existe e fazer o que não foi feito. Se a primeira coisa que eu tenho numa conversa com um líder é ele começa-me a fazer exigências, está desqualificado. Porque o princípio do reino de Deus não é tu precisas de mais para fazer mais. O princípio do reino de Deus é tu precisas de usar o que tens para fazer mais. Esse é o princípio. E a Bíblia está cheia de exemplos. Então, quando vocês procurarem nos vossos critérios de avaliação de um líder, procurem sempre. Eu não estou a dizer que estes são os 2 únicos critérios. Estou a compartilhar o que eu acho importante. Alguém que construa uma equipa, que as coisas não fiquem dependentes dele. Nunca é bom nada ficar dependente de uma pessoa, mas de uma equipa. E a segunda coisa, espírito de inovação. Pessoas que são capazes de usar aquilo que existe e fazer aquilo que ainda não existe. Esses são líderes inovadores. Eles conseguem organizar aquilo que existe. Sabem, a maior parte... Deixem-me dizer-te o seguinte. O teu próximo... Tu não precisas de nada mais para dar o teu próximo passo. Não precisas. O teu próximo... Tu tens tudo o que tu precisas para dar o teu próximo passo. Tudo. A única coisa que tu precisas é usar bem aquilo que tu tens. Às vezes nós pedimos a Deus, tantas vezes, ó Deus, dá-me mais pessoas, ó Deus, dá-me mais líderes. Deus, dá-me mais líderes. Cria-os! Ah, mas eu não tenho. Não tens, mas podes. Cria, investe. Levanta, dá uma oportunidade. A igreja não é uma joalharia, é uma mina. A igreja não é uma montra de joias que eu vou lá e escolho este, escolho aquele. É uma mina, eu tenho que sujar a mão, eu tenho que procurar o ouro no meio da terra, no meio da pedra. Ele está lá, na tua igreja, na tua congregação. Está cheia de ouro e diamantes, está escondido por terra, por lama, por pedra. Não é visível, mas uma das características de um líder é a capacidade de ver além daquilo que é óbvio. E olhar para alguém e dizer, há ouro no meio daquela lama. Há diamante no meio daquela pedra. Tu tens tudo o que tu precisas para dar o teu próximo passo. E que isso possa provocar nas pessoas o mesmo que provocou nesta história. Nós nunca vimos nada assim. Eu oro a Deus para que as cidades, as nações olhem para a igreja e podem não concordar connosco, podem não acreditar naquilo que nós acreditamos, mas que eles digam, nós nunca vimos nada assim. Como é que eles fazem isto? Há uns anos atrás, eu não sou dado à política, mas um amigo meu era, como se chama aqui, prefeito. Nós chamamos presidente de Câmara, um prefeito da cidade. E
Uma vez ele chamou-me e disse: Mário, eu preciso de aprender uma coisa contigo. Eu disse: uau. Eu disse: o quê? Eu não entendo como é que vocês, com tão pouco, fazem tanto. Vocês mobilizam mais pessoas que os partidos políticos. Vocês fazem coisas excelentes que nós entramos e ficamos: uau! E eu sei que vocês não têm assim tantos recursos. O município tem mais recursos que vocês e não faz coisas tão excelentes como vocês fazem. E eu olhei: é isto que está na Bíblia. As pessoas ficam: como é que é possível? Porque na mentalidade dominante só é possível fazer se tiver. Se não tem, não é possível fazer. Mas o reino de Deus mostra um caminho mais excelente, que dá esperança às pessoas, dá esperança àqueles que menos têm, dá esperança àqueles que nada têm, e dizer: não é aquilo que tu tens que determina aquilo que tu podes. E eu quero trazer uma palavra de ânimo a pastores que talvez estejam a passar momentos difíceis, em que olham para as suas igrejas e estão a passar por crise e não têm gente, e não têm líderes, e não têm recursos, e está difícil, está a ficar apertado, e às vezes olham para outras igrejas e veem prosperar, e pedem a Deus: oh Deus, dá mais, Deus envia pessoas, Deus envia recursos, etc, etc. Mas Deus hoje está a segredar aos vossos ouvidos: vocês têm tudo. O que vocês precisam está nas vossas mãos. Usem, sejam criativos, tentem de maneira diferente. E vocês vão ver que não é aquilo que vocês têm que determina aquilo que vocês podem. Então, o primeiro princípio de uma cultura de inovação são recursos limitados. Recursos limitados. Segundo princípio, é disposto a cometer erros. Estás tu disposto a cometer erros? A inovação nasce muitas vezes no meio do fracasso, mas sem nunca desistir. Muitas vezes a inovação nasce de um fracasso, mas sem nunca desistir. Os amigos do paralítico não tinham como plano original fazê-lo entrar pelo telhado. Para todos os efeitos, a primeira tentativa deles foi fracassada, porque eles não conseguiram. Eles não puderam entrar. Eles podiam ter desistido, podiam ter arranjado desculpas, não é? Até que ponto tu estás disposto a lutar por aquilo que tu acreditas? O que é preciso acontecer para te fazer parar? Eles podiam ter dito: olha, nós tentámos, fizemos o nosso melhor, vamos orar para que Deus abra outra porta. Quem é que já orou para Deus abrir outra porta? Quem é que abriu a porta? Nem foi a porta, foi o telhado. Foram eles. Eles podiam ter desistido, arranjado desculpas. Quantas vezes nós vivemos uma vida sempre a arranjar desculpas para continuarmos na mesma? Sabe, pastor, aqui não dá. Em Portugal não dá. Se eu vivesse no Brasil, eu acho que eu aí ia ter muito sucesso. O brasileiro é fogo. Muita gente em todo lado. Desculpas. Se eu vivesse na América, aí eu tinha recurso para construir templo, para estrutura. Eu vivo em Portugal. Igreja pequena. Desculpas. Desculpas. Que nós nunca possamos desistir. Nunca desistir. Não é ignorar as condições que temos. É verdade. Mas isso não me vai parar. Isso não me vai parar. É verdade. Nós não vimos muita gente converter-se. Mas eu vou mudar isso. Eu vou persistir de tal maneira que eu vou ver 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10. Eu vou ver. Eu vou persistir.
As pessoas não querem nada. Não, eu vou pregar o Evangelho com tanta paixão. Vamos construir igreja com tanta paixão que as pessoas vão fazer fila para entrar na igreja. E eu quero dizer, na nossa igreja, regularmente, nas nossas reuniões, as pessoas fazem fila para entrar na igreja. Há domingos temos que enviar pessoas embora porque não há mais espaço. Mas houve alturas que eu orava para as cadeiras vazias. Mas recusei-me a acreditar que ia ser sempre assim, que era assim, porque tinha que ser assim. Há alturas que eu tenho que tomar e tu tens de tomar uma decisão e dizer, eu sei, eu não estou a ver, mas eu vou continuar, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, Deus é grande, Ele vai me abençoar, Ele vai ajudar. Eu não vou desistir, eu vou ver, eu não tenho, mas eu posso. Eu vou ver acontecer. Inovação nasce da persistência. Ser persistente, continuar e estar disposto a errar. Se não estás preparado para falhar, não estás pronto para inovar. A inovação nem sempre nasce à primeira tentativa. Estudem a história das grandes invenções humanas. Tentativas fracassadas e falhadas até que um dia. Sabem, fracasso não é uma pessoa, fracasso é um acontecimento. O facto de tu fracassares não faz-te um fracassado, porque fracasso não é uma pessoa. Tu és vencedor, abençoado, tens um grande futuro à tua frente. Experimentar fracasso não faz de ti um fracassado, porque a tua identidade não está no resultado daquilo que tu fazes, está naquilo que tu acreditas, de quem tu és. Tu és abençoado, tu és um vencedor. Fracasso é um acontecimento, não é uma pessoa. Levanta a tua cabeça e diz, eu não sou um fracassado. Eu fracassei, mas isto é um processo até eu chegar lá. Não desistas, porque a inovação nasce muitas vezes no fracasso. Chegaram à porta, não puderam entrar. Fracasso. Inovaram. Sobe ao telhado. No fracasso nasce inovação, nasce coisas novas e frescas. Sabem que a perfeição pode paralisar o potencial? Às vezes o nosso desejo de perfeição pode paralisar o potencial e a inovação. Sabem, há uma diferença entre estar disposto a falhar e querer falhar. Eu não quero falhar. Eu não quero fracassar. Mas eu tenho que estar disposto a lidar com isso se isso acontecer. São duas coisas diferentes. Eu tenho que estar disposto, eu tenho que ter resistência para lidar com isso, com a adversidade, com coisa que não dá certo, com coisa que não dá resultado. Eu tenho que ter essa capacidade. Uma das características de um líder é a capacidade de discernir riscos. Um líder tem que correr risco. Sabem, não há inovação sem risco. Eles correram risco de serem presos, risco de se alejarem, risco de se magoarem. Não há inovação sem risco, não há crescimento sem risco, não há grandeza sem risco, não há avanço sem risco. Risco faz parte da vida. Mas uma das características de um líder é discernir o que é um risco necessário e um risco desnecessário. Deixem-me dar, porque às vezes há pessoas, quando se fala de risco, eu corro muitos riscos. Mas há riscos que são desnecessários. Por exemplo, risco desnecessário é aquele que vem da falta de preparação. Uma pessoa que não se prepara corre um risco desnecessário. É por isso que é importante a gente se preparar. Se eu sei que eu vou fazer uma coisa, se eu sei que eu vou pregar, se eu sei que eu vou ensinar, se eu sei que tenho uma tarefa, eu quero me preparar porque eu não quero correr um risco desnecessário. Preparação resolve muitos imprevistos. Há quantas pessoas dizem, mas isso foi um imprevisto. Não foi um imprevisto, isso é por falta de preparação. Ok? É um risco desnecessário. Preparação evita muitos riscos desnecessários. E sabem, muitas vezes, e eu assumi de pentecostal, muitas vezes, mas o Espírito vai dirigir. Isso interessa é o Espírito mover-se. Não te prepares, não. Eu não me vou preparar. Pastor Josué convidou-me para pregar. Eu chego lá e o Espírito dirige-me. Preguiçoso.
Prepara-te. Claro, quando chegar a hora, diz: Deus, eu fiz tudo o que eu podia, mas eu estou nervoso, ajuda-me se não fores tu. Mas eu fiz a minha parte. Eu não corro riscos desnecessários com as coisas de Deus. Com a maneira como tu lideras a igreja, prepara as coisas, tira tempo, planeia. Não corras riscos desnecessários. Falta de preparação é um risco desnecessário. Desleixo é um risco desnecessário. Há riscos e coisas que acontecem porque somos desleixados. Deixamos andar, não cuidamos, não confrontamos. Às vezes sabemos que há coisas dentro da igreja que precisam de ser confrontadas e a gente deixa andar. Diz: um dia deixa andar. Aquilo que tu toleras transforma-se na cultura daquilo que tu constróis. Há coisas que a gente não pode tolerar, a gente tem que confrontar. Não pode ser desleixado. A gente tem que planear. Ainda ontem, pastor Josué estava a falar acerca de características do caráter e uma delas, por exemplo, pontualidade. Pontualidade é um valor da nossa casa. Nossa igreja, nossa casa. Pontualidade, não há desculpas. Pontualidade é uma característica de quem não é desleixado. Que imagem nós passamos para as pessoas? E se nós tolerarmos pessoas chegarem atrasadas às nossas reuniões, àquilo que nós fazemos, é normal, é tolerado, isso torna-se cultura daquilo que construímos. É normal, porque é cultura agora. Um hábito transformou-se numa cultura de uma comunidade, de uma igreja. Aquilo que nós toleramos. Quando nós toleramos pessoas faltarem ao respeito e sem ser confrontadas, quando nós toleramos pessoas terem comportamentos deploráveis e não confrontamos, isso torna-se cultura. Torna-se aceitável. Aquilo que tu toleras transforma-se na cultura daquilo que tu constróis. Então há coisas que não podemos tolerar. Têm que ser confrontadas. Não corras o risco do desleixo. E também não corras o risco da mediocridade, quando se pode ser excelente. Nos detalhes. Ligar aos detalhes. Não é? Aquela cultura do: está bom. Não está bom. Tem que estar melhor. Amém? Melhor. É interessante. No livro de Hebreus, e quem estuda teologia sabe, a palavra-chave do livro de Hebreus é a palavra melhor. Porque a nova aliança é melhor do que a antiga aliança. É fundada em melhores promessas. Tem um melhor sumo sacerdote, certo? Melhor. E sabem, esta não é apenas a palavra-chave do livro de Hebreus. Esta é a palavra-chave da natureza de Deus. Melhor. Tudo aquilo que Deus toca fica melhor. Certo? Tudo aquilo que é feito, sabem? É por isso, Deus, Ele não pode evitar, quando Deus restaura alguém, fica melhor que o que era. Porque é a natureza dele. Como é que a igreja não reflete isso? Tudo aquilo que a igreja toca, tudo aquilo que a igreja tem que ficar melhor. Tem que ser melhor. Amém? Vamos colocar nas nossas equipes, nas nossas igrejas, nas nossas lideranças, um nível de exigência para o melhor. Não é aceitar. Mas foi tão bom. Foi bom, mas agora queremos? Vá lá, queremos? Melhor. Lança desafios. Faz com que as pessoas se sintam estimuladas, desafiadas. Não alimentes o status quo. O está bom assim. Eu tenho a certeza que o pastor Josué, para esta conferência para o ano, já tem ideias para ficar melhor. Lançar desafios. E vai trazer alguém melhor na próxima. Lançar desafios. Um líder tem que ser um catalisador de excelência, de desafios. Mostrar à sua equipa que há mais. É possível fazer mais. Não te dá, mas nós não temos. Não. Nós não temos, mas nós podemos. Desafios. Excelência. Não corras riscos desnecessários. Mas há riscos que são necessários. E o risco que é necessário é o risco que vem da necessidade de inovar. Quando nós inovamos, corremos riscos. Porque nós não sabemos se vai dar certo.
Quando a gente sente aquele friozinho da barriga, será que isto... Sabem, a fé não retira essa sensação de risco. Quantas vezes a gente sabe que é de Deus o que está a fazer e sabe que é de Deus, mas mesmo assim a gente sente ali os joelhos a baterem palmas uns com os outros. Quando a gente está naquela posição e que pensa, se isto dá errado, eu já fui. Mas é muitas vezes nessas situações de risco que a gente vê a grandeza de Deus. Amém? Ver a grandeza de Deus. Estar disposto a cometer erros não é a mesma coisa do que querer errar. Em terceiro e último lugar, terceiro princípio de inovação é paixão. Não há inovação sem paixão. As pessoas que não têm paixão não inovam, conformam-se. Perante uma impossibilidade, uma pessoa sem paixão diz, não dá. Não dá. Não vai dar. Não temos, não podemos, não temos condições. Uma pessoa com paixão e que tem um desejo ardente de ver, não se conforma, inova. Uma pessoa sem paixão conforma. Ser um conformado é um fruto de não ter paixão. A paixão é criativa. A paixão é inovadora. Lembras-te quando te apaixonaste pela tua mulher? As loucuras que tu fazias. Não é? Não há obstáculos. Paixão. Paixão leva-nos a fazer coisas arriscadas. Quantos pais fazem coisas incríveis para salvar os filhos? Tomam riscos. Porque o que move é uma paixão. Sabem porquê que muitas vezes não há inovação na igreja? Porque perdemos o primeiro amor, perdemos a paixão. Fazemos as coisas por... tem que ser feito. E perante um obstáculo a gente tem uma boa desculpa. Não dá, não vai dar. Pessoas apaixonadas encontram caminhos. Pessoas apaixonadas inovam. Estes amigos eram apaixonados. E é interessante que a Bíblia diz que quando eles partiram o teto, e agora já posso pedir ao tecladista para subir e fazer-me parecer espiritual agora. Anda daí, meu irmão. Quando eles partiram o teto, imaginem as pessoas lá embaixo a verem os materiais a cair. O que é que se está a passar? E Jesus a olhar, o que é que se passa? E nisto vem o rosto daquelas pessoas. E descer o homem. E diz a Bíblia que Jesus olhou para os amigos e viu a fé deles. Como é que se vê a fé? Alguém sabe? Como é que eu olho para uma pessoa? Porque a Bíblia diz que Jesus viu a fé. E Jesus não mente. Se ele viu, é porque viu. Como é que ele viu? Como é que ele viu a fé deles? Será que eles tinham o diploma de curso bíblico que fizeram? Estás a ver? Um homem de fé está aqui. Será que eles mostraram o currículo deles? Como é que ele, sem nunca os ter visto, só de olhar, viu a fé deles? Eles não tiveram oportunidade de lhes dizer o que eles acreditavam, fazer uma declaração de fé. Nada. Às vezes aquilo que nós pensamos ser demonstrações de fé é pura vaidade. O que é que ele viu que eles nem abriram a boca e que Jesus imediatamente viu a fé deles? Olhou e viu a fé deles. É impossível alguém ter subido, corrido os riscos que eles correram, fazer o que eles estão a fazer, se eles não tiverem um amor e uma paixão tão grande por aquele amigo. Porque eles não estão a fazer por eles. Eles estão a fazer por outro. Eles estão a correr riscos por causa de outro. Viu a fé deles? O maior tipo de fé é a fé que crê para que outros recebam.
E ele viu imediatamente isso. Grande fé deles. O risco que eles correram. Porque eles não estão a partir o teto para eles serem curados. Eles estão a partir o teto para o amigo ser curado. Que fé! E vendo a fé deles, disse ao paralítico. Que imagem incrível de uma igreja que tem a capacidade de inovar para que o nosso mundo perdido e ferido receba. É uma viagem às profundezas da nossa missão. Nós não existimos por nossa causa. Igreja não existe por causa da igreja. Igreja existe por causa daqueles que ainda não são igreja. E que tudo o que pudermos fazer para que eles conheçam é o maior nível de fé. O maior nível de fé é uma igreja que crê para que a sua cidade receba. É uma igreja que crê para que a sua nação receba. É uma igreja que não está preocupada com as suas próprias necessidades. Esse não é o nosso objetivo. Eu não vou à igreja, desculpem o que eu vou dizer. Eu não vou à igreja para receber o meu milagre. Eu vou à igreja para eu ser um milagre na vida de alguém. A minha motivação não é para eu receber um milagre, embora eu às vezes e muitas vezes precise de um milagre. Mas essa não se transforma na minha motivação. A minha motivação é para que alguém receba. E eu sei que se ele vir a minha fé por causa dos outros, eventualmente ele também vai tocar na minha vida. Eventualmente ele também vai cuidar de mim. Mas as minhas orações não são sempre a pedir: Deus dá-me isto, Deus dá-me aquilo. Deus ajuda-me a usar aquilo que eu tenho para que outros possam ter um encontro contigo. Eu acredito que uma igreja que tem o foco naqueles que não têm Jesus é uma igreja que sempre vai inovar. Os movimentos mais inovadores sempre tiveram centrados no alcance das pessoas. E o resto vem por acréscimo. O resto vem por acréscimo. Que coisa tremenda. Jesus olhou, viu a fé deles e falou com o paralítico. Não tem problema nenhum de ter um carro novo. Eu prefiro ter um novo que um velho. Faço já aqui uma declaração de interesses. Não, eu sou muito humilde, eu prefiro ter um carro velho. Eu não, eu prefiro um novo. Uma boa casa. Não tem mal nenhum nisso. Mas eu não quero usar a minha fé para isso. Eu vou dizer mais, eu não quero desperdiçar a minha fé para isso. Isso são apenas consequências da minha caminhada com Deus eventualmente, mas eu não tenho o meu foco. E se eu não tenho o meu foco nisso, eu não tenho a minha fé nisso. Porque eu só coloco a fé onde eu tenho o foco. Eu quero ter fé para ver a minha nação rendida a Jesus. Eu quero ter fé para ver 10.000 pessoas virem a Jesus no ano. Eu quero ter fé para construir uma casa que causa espanto na nação. Isso eu quero ter fé. As minhas coisas, Deus cuidará. Deus cuidará. É por isso que também não peço desculpa quando Deus abençoa. Nunca foi um objetivo meu. Não tenho que pedir desculpa se Deus deu, se Deus abençoou. Eu não tenho o meu coração nisso, eu não tenho o meu foco nisso. Eu não exerço fé para esse tipo de coisas. Esta é a minha convicção. Eu não estou a criticar quem exerce, mas eu não exerço. Eu quero exercer fé para a minha missão. Para aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não quero desperdiçar uma gota da minha fé. Não sei se a fé se mede em gotas, não sei como é que é, mas o que for. Uma medida pequenina da minha fé. Para eu ter alguma coisa. Isso quer dizer que eu não gosto de ter? Isso quer dizer que eu não... Não! Mas eu não desperdiço fé nessas coisas. Porque o meu foco não pode estar nessas coisas.
Pede de volta a tua paixão. Pede de volta aquilo que te faz crescer as veias do pescoço quando não é? O que é que aquece a tua alma? Quais são as conversas que fazem aquecer a tua alma? As que fazem aquecer a minha alma é tudo o que tem a ver com construir igreja. Vamos falar disso, vamos embora. Pede de volta isso. Porque onde há paixão, surge inovação. Porque uma pessoa cheia de paixão não se conforma com a impossibilidade, não se conforma com uma barreira, não se conforma com uma porta fechada. Está fechada, eu entro pelo teto. As portas estão fechadas em Portugal, eu entro pelo teto. Paixão. Às vezes nós dividimos as nossas paixões no ministério, começamos e damos por nós, a igreja já não é a nossa maior paixão, já temos outros interesses. E paixão dividida traz foco dividido. Fé dividida. Sabem o que é um raio laser? Um raio laser tem a capacidade de furar uma pedra. Um raio laser é luz concentrada. Não está dispersa. Isto é luz dispersa. Um raio laser é concentrado. O que fura é estar focado e concentrado. É luz na mesma, mas concentrado. Sabe o que é que fura as barreiras da vida? É foco. Paixão e fé concentrada. Não está dispersa. Não está a ir a todo lado. Eu agora sou isto e sou aquilo e sou... Não. Esta é a minha missão na vida. Esta é a minha paixão na vida. Este é o meu propósito na vida. Deus chamou-me para fazer isto. É aqui que eu vou colocar toda a minha força, toda a minha energia, toda a minha paixão, toda a minha fé. E eventualmente isso vai furar as barreiras. Vendo a fé deles. Jesus disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda. E toda a gente ficou: uau! Que as nossas igrejas, nossas congregações, denominações, o que quiserem chamar, possam provocar espanto nas pessoas e dizer: como é que eles fazem aquilo? Como é que é possível? Gente normal, gente simples, gente humilde, e fazem coisas assombrosas. Como é que é possível? Que Deus renove em nós este espírito de inovação, capacidade de criar coisas novas com aquilo que nós temos. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, para que Tu tragas sobre nós uma paixão tal, que haja um espírito de inovação, renova a criatividade sobre os pastores e líderes, para que coisas novas, assombrosas aconteçam, Senhor, que causem um espanto naqueles que nos rodeiam, não porque nós somos bons, mas porque Tu és fantástico. Senhor, nós não temos, mas nós podemos. Nós podemos, Senhor, porque nós acreditamos em Ti e que aquilo que nós temos é suficiente para Tu poderes fazer aquilo que Tu nos chamaste para fazer. Eu abençoo cada pastor, cada líder com uma unção de inovação, criatividade nunca vista, e que isso seja refletido na vida das igrejas que eles lideram.